Se você observar atentamente o que aconteceu a esse homem do qual eu vou falar hoje, que está em Atos dos Apóstolos, você certamente vai perceber o poder de Deus através de uma só palavra liberada na autoridade do Espírito. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado pela sua companhia. Se você estiver ouvindo essa palavra antes das 6 da manhã, deixa eu te convidar para um momento especial hoje, às 6 horas da manhã, na nossa transmissão ao vivo na Live no Café. Eu quero fazer uma oração especial por você ao vivo. Basta você entrar comigo ao vivo ali às 6 horas da manhã, tá bom? Se você estiver ouvindo essa palavra acima desse horário, você pode participar no outro dia, tá bom? Que Deus te abençoe. Tá a fim de faturar 2 Bíblias? Quer ganhar uma Bíblia? Ou 2? Então, se você quiser, eu vou sortear 2 Bíblias no meu Instagram, que se chama Jesus Me Defenda. E vai ser fácil para você faturar essa Bíblia, sabe por quê? Eu não tenho nem 10 mil seguidores ainda no Instagram, e desses 9 mil e poucos, só uns 60 que interagem comigo ali, tá? Então vai estar fácil o sorteio para você faturar uma dessas Bíblias ou as 2. Participe comigo lá no Instagram, tá? Que Deus te abençoe. Hoje é quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020. Eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago agora para você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Eu quero ler do 6 ao 12. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Eu imagino que você já tenha visto muitos milagres na Bíblia, onde pessoas que tinham uma limitação, talvez não podiam andar e foram milagrosamente curadas e puderam andar. Outros não podiam enxergar e milagrosamente foram curados da cegueira e passaram a ver. Mas aqui nós temos algo que é o contrário. É alguém que via, mas por não saber se comportar diante do poder de Deus, passou a não ver mais. Se tornou cego por um tempo. O nome desse homem pode ser pronunciado de 2 formas: Bar-Jesus ou também Elimas, o mágico. É interessante que a Bíblia fala desse homem dizendo que ele era um falso profeta e fazia mágicas.
E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção. Você, que inclusive está hoje pensando em separar dinheiro para entregar a uma pessoa que te pediu e pediu esse dinheiro para testar a sua fé, toma cuidado, porque talvez essa pessoa pode ser da mesma qualidade desse homem chamado Elimas. E eu digo isso sem medo de errar, sabe por quê? Diariamente eu tenho visto e ouvido pessoas falando de situações onde elas são desafiadas a dar o que tem e o que não tem para que tal homem faça qualquer coisa em nome de Deus. E eu venho te informar com todo amor, com todo carinho, meu irmão, minha irmã. Deus não se presta a esse tipo de coisa. Deus não está por aí à cata do dinheiro das pessoas. Muitas vezes, essas pessoas que falam que você precisa dar dinheiro para Deus fazer o milagre, são pessoas que estão pensando muito mais nos seus bolsos do que no poder de Deus. E elas deveriam tomar juízo, porque horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Preste atenção onde é que você vai investir as suas economias então, tá bom? Cuidado, porque a Bíblia na época de Paulo já tinha falsos profetas. E eu acho que para cada falso profeta que havia no tempo de Paulo, nós temos hoje no mínimo 1000 nos nossos dias. Para cada um, nós temos 1000 hoje, porque esse é o tipo de coisa que se multiplica. A segunda coisa que eu vejo é que esse homem falso profeta, ele opunha-se à palavra de Deus. É interessante que o falso profeta, ele tem isso como marca. O falso profeta não gasta tempo estudando as escrituras, tentando compreender o que foi que Deus quis dizer, buscando saber o que aquele texto está falando. Não. Eles gostam mesmo de fazer os seus truques, eles gostam de, às vezes, fazer as suas performances, às vezes eles gostam de colocar coisas diferentes para que as pessoas fiquem impressionadas, né? Então eles usam um monte de adereços, um monte de coisas. Tome cuidado, porque uma das marcas dos falsos profetas é a falta da palavra de Deus nos seus lábios. Todavia, por outro lado, aqueles que pregam a palavra de Deus muitas vezes são ignorados, são evitados, porque há uma qualidade de pessoas nesse mundo que não está nem aí com a palavra de Deus, ela quer realizar os seus desejos. E na ânsia por realizar os seus desejos, muitas vezes elas se tornam presas fáceis dos falsos profetas, porque o falso profeta não tem compromisso com a palavra de Deus, ele tem compromisso com aquilo que ele quer. E aí a gente vê pessoas se perdendo e achando que estão caminhando para o paraíso. E a decepção delas vai ser grande e o tombo muito maior. A terceira coisa que esse texto nos mostra é que se há falsos profetas, instrumentos do inimigo para tentar perverter os retos caminhos do Senhor, por outro lado, há pessoas cheias do Espírito Santo que podem exercer autoridade e acabar com o reinado desses falsos profetas. Se por um lado tem pastores enganadores, por outro lado tem muitos pastores que são homens de Deus. Há muitas mulheres que são mulheres de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, será que não está na hora de você honrar esses homens e essas mulheres de Deus? Porque a gente é ligeiro, é rápido para criticar os bandidos, os falsários, os impostores. Mas muitas pessoas, na mesma medida que criticam o mal, não têm um pingo de disposição para recompensar o bom. E aí nós vemos bons homens de Deus desanimando às vezes, porque as pessoas procuram ser retas, íntegras, justas, mas ninguém reconhece. É claro que Deus reconhece, mas não é só Deus que tem que reconhecer. Eu e você temos que reconhecer o bom homem de Deus.
Eu e você temos que honrar essas pessoas, porque essas pessoas são raridade. São pessoas que nos abençoam a vida. São pessoas que contribuem para a nossa vida. Você tem honrado um homem de Deus, uma mulher de Deus? É interessante que o bandido pede R$1.000 e tem gente que entrega sem questionar. Mas o homem de Deus, às vezes, quando pede uma oferta de R$20, é criticado. Sabe por quê? Porque o homem de Deus, ele não fica fazendo truque. Ele não fica fazendo espetáculo. Ele prega a palavra, ele chama atenção, ele exorta. Uma outra coisa que eu vejo nesse texto é que as pessoas são livres para desafiar o poder de Deus. Qualquer um pode fazer isso. Deus não vai impedi-los. Mas é muito perigoso desafiar o poder de Deus. Aquele homem desafiou e sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou cego. Ele ficou literalmente cego. Porque havia um homem de Deus que liberou uma palavra sobre ele e ele teve que pagar pelo seu erro. Agora note que Deus não faz coisas sem propósitos. Na mesma medida que aquele homem teve a sua correção, o sinal miraculoso que foi realizado, deixando-o cego, serviu também para que o procônsul prestasse atenção e ficasse maravilhado diante do poder de Deus. Ele creu em Deus depois daquele sinal e então a palavra cumpriu o seu propósito. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja assim numa condição como estava Saulo, tentando fazer o certo e pessoas atrapalhando a sua vida. Gente ruim querendo jogar areia na sua fogueira. Gente querendo te atrapalhar. Mantenha-se fiel, porque diante da fidelidade, Deus vai te capacitar com autoridade e você também poderá ver os seus inimigos caírem diante de você. E assim você vai poder glorificar a Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nesse dia eu quero apresentar a vida de cada pessoa que me acompanha e pedir algo especial. Que o Senhor multiplique as bênçãos sobre a vida daqueles que têm procurado viver no Teu Evangelho, têm procurado obedecer a Tua Palavra, têm procurado compartilhar a Tua Palavra, têm se doado e têm ofertado na Tua casa, nas missões evangelísticas, na vida dos bons homens de Deus, na vida de mulheres de Deus. Eu quero pedir que o Senhor derrame bênçãos sobre bênçãos na vida dessas pessoas. E eu quero também pedir, Senhor, ajude essas pessoas a não esmorecer, a perseverar, a continuar vivendo em santidade e integridade. Da mesma forma eu peço, Senhor, ajude aqueles que estão passando por muitas lutas e dificuldades, que o Senhor os arranque desse lugar de escassez, que o Senhor os tire desse deserto e os conduza a um lugar de pastos verdejantes, de águas cristalinas e debaixo do cuidado do pastoreio do bom pastor. Meu Deus, eu peço vida longa e abençoada a todos aqueles que sabem ser generosos, bondosos, a todos aqueles que sabem honrar a palavra de Deus e os seus mensageiros. Eu peço, Pai querido, saúde, paz e prosperidade para aqueles que me acompanham, para aqueles que procuram, Pai querido, me ajudar nessa caminhada. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aproveitando esse momento que nós estamos finalizando uma palavra, eu quero convidar você para acompanhar a essa palavra que vai aparecer aqui. Essa palavra que está aparecendo aqui pode também abençoar a sua vida. Clica nela, ouça essa palavra e, se você puder, por favor, me ajude a compartilhar, a divulgar essa palavra. Será que você consegue enviar para pessoas e pedir para que essas pessoas ouçam? Se você puder, eu peço que Deus te abençoe. Muito obrigado.
Fique com Deus, tô indo com Ele também.